Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Financeiramente. Hoje nós vamos fazer a parte 2 da teoria moderna de portfólio Markowitz. Eu quero dar um foco mais no aspecto prático para que vocês aprendam a fazer o cálculo automaticamente das alocações que a gente faz nos ativos. Eu vou fazer de 2 ativos e de 3 ativos. O resto é extensível. Quero alertar que esse não é o último vídeo desse assunto. Nós ainda devemos ter mais uns 2 vídeos para conseguir fechar toda a teoria do Markowitz. Se você se interessa por esse assunto, então esse vídeo é para você. Vamos lá então? Beleza, o aviso sempre é, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo se você gosta desse assunto e deixe seu comentário dizendo se você está utilizando essa teoria para melhorar a sua alocação e se você está gostando dos resultados. Você deve se lembrar, no último vídeo a gente parou mais ou menos aqui, eu expliquei a importância da correlação na alocação e na diminuição do risco geral da carteira. Beleza, vamos fazer uma experiência aqui agora com vocês. Olha só, eu tenho uma carteira de 2 ativos, Itaúsa e VVB11, o índice do Standard Poor's, e aqui eu estou com 0 em Itaú e 100% em VVB11. Então nessa carteira minha, na verdade, eu tenho só um papel. Eu estou aqui. E se eu tivesse o contrário, 100%, eu estaria aqui. Olha só. Então, quando eu estou só com papel, eu tenho o risco e o retorno daquele papel. Olha só, eles são iguais, né? Vamos voltar aqui para cá. 0. Olha só, o risco e o retorno. O risco e o retorno. Eles são iguais. Beleza. A gente sabe que se eu for mexendo aqui nos pesos, vou botar 50% aqui para vocês verem. Isso vai saindo daqui para cá. Então, esse conjunto aqui são as possibilidades que eu tenho de alocação dos meus recursos em 2 ativos. Agora eu quero que vocês observem este gráfico aqui. Sair daqui para cá faz este desenho. Olha só. Vamos voltar aqui na simulação. Eu tenho aqui 0% de Itaú e 100% de VVB11. Então, meu pontinho está aqui. Se eu tiver o contrário aqui, 100% de Itaúsa, 0 aqui, ele já veio para cá. Então, o que significa esta curva aqui? Essa curva aqui são todas as minhas carteiras possíveis. Tá, o que é a carteira? Carteira é a combinação desses 2 ativos. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui os meus 2 ativos e eu vou combinando. 0% em Itaúsa, 100% em VVB11, eu tenho esse risco e esse retorno. Se eu tiver 5% em Itaúsa e 95% em VVB11, eu tenho esse risco, que já está menor um pouco, e o retorno, que está maior um pouco. E assim eu vou diminuindo a proporção em um e aumentando no outro, e vice-versa, até eu ir achando o ponto de equilíbrio. Então a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: nessas combinações aqui, aonde é que está o meu menor risco com o meu melhor retorno? É isso que esse gráfico nos mostra. Eu venho, vou voltar para 0 aqui. Se eu aumentar aqui 5%, olha só. Itaú em 5%, VVB11 em 95%. Viram que ele saiu daqui e veio para cá. Se eu botar 10%, ele andou mais um pouquinho. Se eu colocar 15%, ele subiu mais um pouquinho. Opa, parece que é por aqui, né? Se eu colocasse 50%, beleza. Olha, pulei para cá. Meu retorno ainda é negativo e o meu risco já está maior. E assim eu vou andando nesta curva e achando as alocações possíveis. É isso que essa curva diz. Todas as minhas carteiras possíveis estão aqui. Ela vai de 100% de Itaú até 100% de IVVB11. Então, a minha tarefa é achar este pontinho bem aqui.
Agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Olha esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ele é o mesmo gráfico que a gente estava vendo lá. Então, a gente tem a linha que vai do IVV B11 até a Itaúsa 4. Isso representa todas as carteiras possíveis que a gente já viu, né? Beleza. Esse pontinho aqui, que é o ponto que chama de variância mínima, mas na verdade é o menor risco, ele é um divisor de águas. Ele é um divisor de águas por quê? Observe o seguinte, aqui eu tenho um risco de 1,30, que é esse ponto aqui. Ele vem aqui. Se eu pegar esse mesmo risco e andar nessa direção aqui, eu vou chegar aqui e vou encontrar uma outra carteira, que agora eu já tenho um pouco de Itaú, que tem o mesmo risco, mas o retorno é praticamente o dobro desse aqui. Concorda? Olha só. Ele veio aqui e passou para cá. Ó, risco aqui, continua o mesmo risco aqui. Só que o retorno saiu daqui para cá, mais ou menos. Né? Então, a conclusão que se chega é o seguinte. Abaixo desse ponto de variância mínima, essas carteiras são dispensáveis. Ou seja, as combinações que eu tenho aqui de carteiras, elas não são legais para mim, porque eu tenho um risco X aqui, só que eu tenho o mesmo risco do lado de cá, com retorno praticamente o dobro. Então, essa linha aqui, verde, ela é chamada de fronteira eficiente. Ou seja, essas carteiras aqui, elas são eficientes. Essas carteiras que são montadas aqui, elas são ineficientes. Beleza? Isso é muito importante para o que a gente vai ver mais um pouco no futuro. É importante que você entenda por que a gente procura esse ponto aqui. Bom, mas então como é que eu acho esse ponto aqui, né? Eu vou ficar procurando na mão igual eu estava fazendo? A gente pode fazer isso mais automático. E é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Para isso, eu preciso dos retornos e preciso da matriz de covariância. Lembra que no vídeo passado, está aí no card, eu copiei os ativos e calculei a rentabilidade desses ativos, né? Então agora eu preciso de calcular a média, preciso calcular o desvio padrão e a matriz de covariância. Beleza, como é que se calcula a média aqui? Eu venho de jeito igual, média, e seleciono o que eu quero. Eu quero calcular a média de Itaú, então eu venho e seleciono a primeira célula e vou até a última. Aperto Shift e vou selecionando até a última célula aqui, beleza. Se eu der Enter, ele já me calculou aqui a média. É assim então que a gente calcula a média, ok? E o desvio padrão? O desvio padrão é a mesma coisa. Eu venho aqui, escrevo desvio, ele tem o A e o P, eu calculo da amostra. Por quê? Eu tenho uma amostra dos dados aqui, eu não tenho todos os dados do Itaúsa, então a gente usa a amostra, beleza? Aí eu venho, clico aqui e arrasto até o último dado, beleza? Dou Enter, ok, calculei aqui também. Então você faz isso para todos os ativos. Agora outra coisa que eu preciso fazer é calcular a matriz de covariância que eu vou utilizar lá. Beleza. Eu venho aqui em dados, vou aqui em análise de dados. Se não está aparecendo isso aqui para você, é porque você não tem o complemento instalado. Você olha o vídeo que está aqui no card, que eu ensino como instalar esse complemento, ok? Uma vez que apareça isso aqui, análise de dados, você vem aqui em covariância, ok? Nós vamos selecionar o que a gente quer. A gente quer todos os dados que eu estou trabalhando. Olha só, então vem aqui, seleciono Ibovespa até SAP R4 e seleciono toda a série aqui. Pronto, ok. O intervalo de saída é onde é que eu quero que isso saia. Eu quero que isso saia bem aqui. Ok. Calculo. Ele vai rodar e vai me calcular a matriz de covariância. Beleza, tá tudo calculadinho. Vocês viram que já copiou para cá? É que eu já deixei as fórmulas prontas
para ficar visualmente mais agradável para a gente ver, porque ele traz dessa forma aqui. E outra coisa, ele traz isso aqui em branco. Por quê? Porque essa matriz aqui, ela é simétrica. O que é isso? Significa dizer que depois dessa linha aqui, dessa diagonal, tudo que está aqui é igual ao lado de cá. Ou seja, essa célula de Itaúsa vai ser igual a essa de Petrobras vai ser igual a essa de Fleury vai ser igual a essa, e assim por diante. Você tem que preencher isso aqui. Como é que a gente faz isso? A gente usa transposição. Você pega isso aqui e copia transposto para cá. Ok? Vou fazer um exemplo aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando. Você vem aqui e copia. Ó. Copiar. E aqui você vem. Eu quero colar isso aqui transposto, né? Ó. Tá vendo essa setinha aqui? Então, ó, transpor. Beleza. Viu? Ele pegou e colocou tudo do lado de cá. Com toda a matriz, você vai preenchendo isso usando essa forma. A matriz de correlação é a mesmíssima coisa. Você vai em análise de dados, você vai em correlação, ok? Você vai selecionar os mesmos dados, né? Eu estou trabalhando com isso. Clico aqui, seleciono. Ok. Intervalo de saída. Eu vou querer agora que ele venha aqui. Enter. Enter. Ele vai calcular. Tá falando que vai escrever em cima de alguma coisa. Eu já sei. Beleza. Então, ele me trouxe a matriz de correlação. Beleza? Então vamos aqui voltar para dois ativos. Vamos agora aprender como é que a gente calcula automaticamente este pontinho aqui. O que eu fiz? Eu fui lá e busquei as partes que me interessavam. Eu quero ver como é que funciona uma carteira de Itaúsa e VVB11. Beleza, eu fui lá e botei aqui, a média de Itaúsa. O que eu faço? Eu venho aqui, a média de Itaúsa está aqui. Eu venho aqui e copio isso para lá. Tá vendo? E o desvio de Itaúsa. Eu venho aqui e copio o desvio de Itaúsa. Ctrl C, Ctrl V. Ok? E assim eu faço para tudo. A matriz de covariância é a mesma coisa. Eu gosto de botar sempre o Ibovespa junto, porque eu gosto de ver a relação dos ativos com o Ibovespa. A matriz de correlação a gente não usa para fazer esse cálculo aqui, mas eu gosto de ver como é que se relaciona um ativo e o outro. Lembra que no vídeo passado a gente viu que a correlação influencia na diminuição do risco. Eu estou vendo aqui, por exemplo, que Itaúsa ela tem 0,89, ou seja, ela é muito correlacionada com o Ibovespa, mas por outro lado, o IVVB11 ele tem a correlação negativa. Isso quer dizer o seguinte, que à medida que Ibovespa tende a subir, IVVB11 tende a cair. E quanto maior for isso aqui, maior é essa divergência. Se aqui fosse menos 1, seria exatamente o oposto um do outro. A gente viu isso no vídeo passado. Então, vamos calcular agora quanto é que seria as alocações ótimas para que esse ponto aparecesse no ponto mais extremo aqui deste gráfico. Eu venho aqui em dados, eu venho aqui em solver. Se esse solver não estiver aparecendo para você, é porque você não tem instalado o complemento do solver. Veja o vídeo que está aí no card, que eu ensino como é que se instala o solver. Então, uma vez que o solver está aqui, a gente clica nele e nós vamos fazer o seguinte. O que eu quero fazer? Eu quero o menor risco, não é? Então, eu quero que isso esteja o mais extremo possível. Então, definir o objetivo, eu vou dizer o seguinte. Eu quero que o meu risco dessa minha carteira que eu vou otimizar, isso aqui, Enter, ele esteja o mínimo possível, ou seja, eu vou minimizar esse risco, tá bom? Então, vou clicar aqui. O que eu quero alterar? Alterar células variáveis. Eu quero alterar os pesos, né? Eu quero alterar os pesos de Itaú e de VVB11. Então, eu venho, seleciono aqui, Enter, e eu venho e coloco restrições. Olha só, aqui já está aparecendo para mim
mas para vocês não deve aparecer ainda. Eu já fiz e ele guarda na memória aqui. Então você vai clicar adicionar e vai aparecer uma telinha parecida com a minha. Eu vou aplicar alterar aqui que vai ser a mesma coisa. Eu venho aqui o seguinte, as referências da célula, eu quero que os meus pesos eles sejam positivos. Eu não quero que isso aqui seja negativo. Então eu quero que seja maior ou igual a zero, ok? E eu quero que a soma disso aqui seja 100%, ou seja, 100% dos meus recursos estejam alocados aqui, ok? Então eu venho aqui, adiciono outra restrição e coloco isso aqui igual, né? Esse meu campinho eu quero que ele seja 100%, ele seja igual a 100%. Eu venho aqui e digito 100%, ok? Pronto, ok. E já definimos tudo. Agora, presta atenção aqui, que esses números vão mudar. O Excel vai procurar a solução ótima que minimize o meu risco. Ele vai mudar aqui e você vai ver que isso aqui também muda. Resolver. Opa, ele achou. Ok, então ele achou o seguinte. Para eu minimizar o meu risco, o menor ponto aqui, o melhor ponto daqui, o ponto mais extremo, a minha carteira tem que ter 16,36 de Itaú e 83,64. Isso me dá um retorno de menos 0,3218% e o risco de 1,0306. Ok, meu retorno está negativo, mas vamos lembrar que a gente está numa crise, né? A gente sabe disso, mas é assim que se faz. A gente calcula a melhor alocação utilizando essa ferramenta do Excel. Beleza, agora eu vou fazer aqui com 3 ativos. 3 ativos eu já não consigo mais fazer o gráfico, porque eu teria que ficar combinando isso aqui, ó. Eu teria que ficar combinando, eu tenho 3 ativos aqui, eu tenho Itaúsa e VVB 11 mais 1. Aí eu teria que ficar aqui 0 para um, 10 para outro, 90 para outro. 0 para um, 20 para um, 80 para outro, entendeu? Para eu calcular os riscos e os retornos de cada combinação. Então isso aqui daria uma coisa gigantesca. Então não é prático. No último vídeo dessa série eu vou ensinar vocês a fazer isso num software que faz isso meio que automático para a gente, vai facilitar muito a nossa vida. Então, aqui para 3 ativos é exatamente a mesma coisa. O raciocínio é idêntico. Vocês vão lá copiar as estatísticas aqui, copia as médias e os desvios que nós já calculamos. Eu copio as partes, as células que me interessam para eu fazer o cálculo. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando aqui com 3 ativos. Eu estou pegando Itaú, Petrobras e Fleury. Lembra que eu gosto sempre de trazer Bovespa junto. Então eu trago o pedacinho que me interessa. Beleza? Eu venho aqui, copio esta partezinha aqui, Ctrl C, aqui. É exatamente a mesma coisa. A correlação, a mesmíssima coisa. E aqui eu já posso observar na correlação. Lembra que ela não participa do cálculo, mas eu gosto de ficar visualizando. Beleza. E aqui a título de ilustração, eu deixei uma carteira com pesos iguais. E aqui nós temos a carteira que nós vamos otimizar. Todos esses pesos aqui serão mudados para que eu tenha a melhor alocação que me dá o melhor retorno e o menor risco, beleza? Então, a mesma coisa, eu vou em dados, eu venho aqui em solver e vou definir aqui. Bom, eu quero o risco mínimo, né? Então eu venho aqui e mostro para ele, olha, meu risco está aqui. Ok. O que eu quero alterar? Eu quero alterar os meus pesos. Então eu venho e seleciono isso aqui. Agora eu coloco as minhas restrições. Você vai adicionar, no meu caso aqui eu vou alterar. Vai aparecer essa telinha para você. Você vem e seleciona os seus pesos. Você quer que todos eles sejam positivos, né? Maior ou igual a 0. Beleza? E a soma desses meus pesos tem que dar 100. Ok?
Você vai adicionar, eu estou alterando aqui. Beleza, eu venho aqui, ok, 100. Ok, definir 100%, beleza. E agora é só apertar, resolver, ele vai procurar o ponto ótimo para a gente. Quer ver? Olha só. Ok, ele já encontrou a solução. Ok, olha só. É isso aqui que ele achou. Onde eu tenho menor risco e o melhor retorno é essa configuração aqui. A Itaúsa tem 29,34%. Eu não tenho nada de Petrobras. E eu tenho Fleury 70,66%. Isso me dá um retorno de 0,42%. Naquela outra carteira para comparação, eu tenho um retorno de 0,36%. Então, eu aumentei o meu retorno aqui. Aqui eu tinha um risco de 3,89%. Aqui eu já tenho um risco de 3,31. Ele diminuiu o meu risco e aumentou o meu retorno. Isso é o que o Excel ajuda a gente. Ele tem essa função solver que ele encontra essa melhor alocação sem que a gente precise fazer toda aquela conta daquela tabela que vocês viram. Beleza, eu vou pegar isso aqui e fazer a minha carteira para eu ter o melhor retorno e menor risco, certo? Errado. Errado por quê? Nós vamos evoluir um pouco mais o assunto. Vocês verão que é o seguinte, isso aqui é uma carteira que tem o menor risco. Isso não quer dizer que ela seja a carteira ótima. E isso nós vamos aprender depois que a gente falar um pouco mais de risco sistemático, risco não sistemático, beta, de índice Sharpe, e aí sim a gente vai encontrar a carteira ótima. Beleza? Mas isso vai ficar para os próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, dê aquele like. Se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Diga o que é que você está achando da série, se você está entendendo, enfim. Deixe a sua opinião, que é importante para mim. Ok? Eu fico por aqui. Bons investimentos e um abraço.